Improvável é o primeiro livro de António Rocha Pinto. Obrigado por ter aceito este convite do Guia Comércio de Santarém. Começamos esta conversa, talvez, por falarmos um bocadinho de si. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco e de falar um bocadinho. E o que é que quer que lhe diga sobre mim? Sou um escalabitano, não nasci cá, vim para cá com um ano. E de resto, por cá vivi, exceto nos anos em que estive em Lisboa a estudar e comecei a minha vida profissional em Lisboa. E depois trabalhei durante 33 anos na Câmara de Almeirim, se bem que vivendo em Santarém e vindo, e nunca me desagregando dessa realidade que é eu ser daqui. Isto é a minha terra. A razão que me chegou a levar a candidatar-me à Câmara por ter sido convidado e por ter achado que na altura fazia sentido. Muito bem. Os motivos para ter escrito este primeiro romance? Olha, o romance chama-se Improvável. E os motivos são a improbabilidade da minha família. Portanto, o romance é um romance, mas é biográfico. E, portanto, conta um bocado a história da minha família, ou de parte dela, dos meus pais, de uns tios meus, que tiveram vidas razoavelmente improváveis para a época e até para hoje. Seriam vidas razoavelmente improváveis. E, portanto, foi um romance que se foi construindo ao longo da minha vida. E, portanto, no fundo, o que eu dizia há dias é que é como um copo d'água. O copo foi enchendo e enchendo até que começou a transbordar, e quando transbordou eu achei que estavam reunidas as condições para escrever. E foi o que fiz. Muito bem. A família aqui, qual é o lugar que a família ocupa na sua vida? Bem, na minha, e eu espero que na maior parte das pessoas, seja o pilar fundamental de toda a vida, porque, sabe, então a idade dá-nos essa experiência. A família é a única coisa com que nós podemos contar sempre. Contra ventos e marés, nos bons e nos maus momentos, como a fórmula dos casamentos, nos bons e nos maus momentos, e que nos suportam e que nós temos que suportar naturalmente. Suportar no sentido de segurar, não é no sentido de aturar. E que nos suportam e também às vezes que nos aturam dos nossos devaneios. E, portanto, a família é a minha referência, é o meu pilar. Muito bem. Ao longo da vida sabemos que é um apaixonado pelas redes sociais, também tem um blog próprio. Esta arte da escrita já vem de trás. Olha, assim, um apaixonado é um termo um bocadinho intenso, quer dizer, eu acho que as redes sociais é um sítio onde nós temos a liberdade de nos poder dizer aquilo que pensamos e nos podemos manifestar. De uma forma sem críticas, ou melhor, com críticas, mas sem filtros. E eu gosto, de facto, de escrever. Mas gosto de escrever e comecei a escrever também, não, quer dizer, há uns anos, mas depois de ter lido. Tá? Acho que a leitura é o tal encher do copo. A pessoa vai ganhando experiência, vai lendo, e até que a dada altura acha que está em condições de poder manifestar-se. E sobretudo quando eu acho que tenho ideias de algum modo diferenciais ou diferenciadas do que a generalidade das pessoas podem pensar. E eu assusta-me neste momento, e por isso às vezes escrevo mais, os unanimismos e as formas persecutórias por toda a gente que pensa de forma diferente. Vivemos na época de modas e aquilo que eu ouço são, passo o termo, barbaridades. Quer dizer, as pessoas assumem barbaridades de forma acrítica. E isso incomoda-me, portanto, eu acho que sinto-me no direito de dizer aquilo que penso e que normalmente vai contra a corrente estabelecida, contra o mainstream, como dizem agora. Este primeiro trabalho foi, portanto, um romance, como já aqui demos a conhecer, chama-se Improvável. Novos livros, novas apostas. Vamos ter brevemente ou vamos ficar por aqui? O brevemente é assim um bocado difícil. A minha vida não é... Eu não sou escritor como profissão. Sou escritor como hobby.
E, portanto, eu tenho outro romance em produção, digamos assim, e tenho uma série de contos escritos que posso compilar ou não, mais tarde ou mais cedo. Mas isso depende um bocadinho da minha vida profissional. E, portanto, consoante as folgas da minha vida profissional, eu poderei evoluir mais ou menos rapidamente na persecução disso. Portanto, neste momento estou concentrado em divulgar este, naturalmente, e depois então, não sei, talvez para o ano consiga ter outro pronto a funcionar. Um livro sobre urbanismo poderá ser uma possibilidade? Olha, um livro sobre urbanismo é possível, mas se for feito de uma forma agarrado a uma história. Porque um livro sobre urbanismo, assumido, é lido por muito poucas pessoas. É lido por técnicos e tem que ter uma linguagem e uma semântica muito técnica e muito fechada. E, portanto, para falar sobre urbanismo de forma compreensível para as pessoas e que fosse atrativo, penso que seria mais interessante através de histórias. Histórias que implicassem cidades, ou uma cidade só, até pode ser só Santarém, e diversos momentos, e porque em cada sítio temos realidades distintas. É um homem muito crítico àquilo que tem vindo a ser feito em termos urbanísticos nas cidades. Não acha que poderia ser uma mais-valia tentarmos mudar este rumo? O meu rumo, o rumo das cidades ou o meu? O das cidades. Sabe que eu, por exemplo, em Santarém, eu não sou crítico em relação àquilo que se tem feito. Eu sou crítico àquilo que não se tem feito. Eu acho que a cidade está estática e eu acho que falta nós percebemos o que é que vai acontecer dentro de poucos anos. Eu tenho um bocado de medo de falar nas alterações climáticas, parece que estou aqui na moda, não é isso. Há um dado que é facto, que é factual, que é as temperaturas estão a subir e que há momentos de grandes oscilações, as chuvas são mais intensas em mais curto espaço de tempo, etc. E, portanto, nós temos que nos preparar. Santarém também é um facto. É a cidade mais quente do país a maior parte dos dias, quando faz calor. E, portanto, nós temos que inverter isso. Isso inverte-se tendo mais zonas verdes, metendo espelhos de água, reduzindo o trânsito dos automóveis e, portanto, metendo mais transportes públicos e favorecer que as pessoas se desloquem a pé, criando formas de as pessoas ficarem mais tempo retidas nas cidades, nessas zonas verdes, de modo a circularem menos e, portanto, no futuro as pessoas vão ter que se divertir mais perto, porque os transportes serão mais caros, os privados, porque o petróleo vai ser mais caro e porque vai ser mais difícil as pessoas mexerem-se. Por exemplo, agora é uma boa altura, no mau sentido, mas é uma boa altura para nós percebermos isso. Nós estamos confinados e, portanto, nós só podemos andar no raio de 1 km ou 2 aqui dentro da cidade. Se, uma coisa que eu defendo há muitos anos, que é, se o Campo da Feira fosse um parque verde, que tem 5 ou 6 hectares, que absorviam uma parte substancial da população nos seus momentos de lazer. Além de que tiravam o alcatrão que faz subir a temperatura. As barreiras, que do ponto de vista do valor não valem dinheiro, se fossem arborizadas e florestadas com caminhos, seria uma zona que, além, resolvia 2 problemas, que é o tempo de ocupação dos tempos livres das pessoas e conseguíamos também promover a captura do dióxido de carbono e, portanto, uma melhoria do ambiente e a redução da temperatura. E isto é aplicável a uma série de sítios. Portanto, é uma questão de mudarmos o paradigma. Acontece que, dentro de não muitos anos, nós vamos deixar de ter alcatrão. Porque se o petróleo ficar a um preço impossível, nós vamos ter que arranjar soluções para outros pavimentos. Como havia, está lembrado de Santarém, antes da moda dos alcatrões, eu estou-me a referir há 50 anos, os pavimentos eram em calçada, de granito. E, portanto, se calhar vamos ter que voltar a isso, além de ser mais permeável. António Rocha Pinto, gosta de ler. Quais é que são aqui os seus autores preferidos ou obras? Olha, sabe que eu sou um leitor muito desorganizado. Leio vários livros ao mesmo tempo, uns mais técnicos, outros menos técnicos, uns sobre outra realidade que me interessa. O apaixonar aqui também é um termo perigoso, que é os problemas sociais das pessoas.
Sobre esse, por exemplo, há um livro que eu recomendo muito que se chama A Economia dos Pobres, para nós percebermos como é que as pessoas com problemas, como é que funcionam, como é que funciona a cabeça delas e como é que funciona a realidade delas. E depois toda a vida ali, e portanto os clássicos, eu costumo dizer-se que um romance, quem nunca leu um romance russo não sabe o que é um romance. O Tolstói, Dostoiévski, portanto os grandes escritores. Naturalmente o nosso Essa, e naturalmente há alguns escritores atuais, como por exemplo o Miguel Sousa Tavares, de quem eu discordo em muitas das suas posições políticas, mas que admiro imenso enquanto romancista, que ele felizmente herdou da mãe essa capacidade da pena e de escrever. Agora, este Improvável está nas bancas. Este é um livro que pode ser adquirido onde? Olhe, em Santarém, que é onde nós estamos, na Livraria da Terra, na Costa. E depois online nas várias plataformas, no UC, na Bertrand, está na UC, está no editor, que é na TOT. Estou a ver se, entretanto, entra noutras plataformas, em princípio vai entrar na Amazon também. Agora vai andando, mas pronto, localmente, ou pelo site da UC ou da Bertrand, online, porque o comércio está fechado, e eventualmente na Costa, com a encomenda, é possível. Foi escrevendo este romance, Improvável, conseguiu manter o segredo durante o tempo que o foi fazendo, conseguiu surpreender a família, ou qual é que foi a reação da família depois de lançado este romance? Olha, eu de facto não é uma questão de segredo, quer dizer, o livro era os meus momentos, que todos nós temos direito aos nossos momentos. Eu não sou caçador, não sou pescador e portanto não tenho não são vícios, são hábitos. E portanto a minha diversão é de facto escrever, entre outras, ser fotógrafo também, fotografia também é uma das coisas que eu gosto de fazer. E a família teve conhecimento quando eu tinha o manuscrito mais ou menos organizado e pedi às minhas filhas, aos meus filhos que dessem uma leitura. Pronto, e foram os primeiros, não foram os primeiros foi também em simultâneo com dois amigos meus. Fizeram uma primeira revisão do texto antes de ser enviado para a editora. E pronto, as críticas foram positivas, no sentido, se bem com algumas gralhas que foram detectadas, que é normal, ainda hoje publicado deve ter gralhas na mesma. Espero que consiga gastar a primeira edição para quando passar à segunda poder fazer essas correções, mas a aceitação tem sido muito, muito boa, penso eu, por parte das pessoas que leem, e já recebi até, posso falar aqui de uma pessoa reconhecida da Terra que me leu o livro, sem eu saber, e que me telefonou, que foi o Dr. Pedro Canavarro, que teve a delicadeza de me telefonar a dizer que tinha lido o livro e que tinha gostado. E pronto, eu, naturalmente que é uma opinião que eu respeito muito e que agradeço imenso, porque é uma pessoa com um estatuto cultural enorme. É um apaixonado pela vida e por aquilo que faz? É aquela lógica de se gostares daquilo que fazes, nunca trabalharás. E eu já fiz muita coisa e atiro-me sempre de cabeça. E faço tudo com gosto e com prazer. E depois chega-se a uma certa idade, que é o caso da minha, digo eu, se possível mais cedo as pessoas, que é deixar de fazer aquilo que não gosto. E isso é importante. Portanto, tendo uma certa liberdade de atuação, de fazer aquilo que a gente gosta, e aquilo que é uma coisa aqui convém explicar, que aquilo que a gente gosta não é propriamente ou obrigatoriamente só diversão, só paródia, não é isso. É um defensor de causas. Sim, aliás acho que faz-nos sentir vivos, está a ver? A diversão pura adormece-nos um bocado. E eu acho que a luta pelas causas, nomeadamente as sociais, mantém-nos vivos e mantém-nos atentos, desperta-nos os sentidos.